Okay, so hi everyone. My name is Carla Plasencia, and on behalf of the student world, I welcome you to this live session with the University of Auckland. I will introduce you to our presenter for today. He is Marcelo. He's both from New Zealand and from Brazil. So he's a great mix, and he's going to share with us all these amazing opportunities that the University of Auckland has to offer for Brazilian students. So thank you so much, Marcelo, for being here with us today, and the stage is all yours. Thank you, Carla. Thank you. Kia ora, everyone. Boa noite para quem está falando do Brasil. Imagino que a maioria de vocês estejam do Brasil, sejam do Brasil. Então, enfim, quem quiser dizer aí onde vocês estão no Brasil, é legal que a gente consegue ter uma ideia aí de onde a nossa audiência está. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Como a Carla falou, meu nome é Marcelo Credidio, eu sou Senior International Manager na Universidade de Auckland. Eu sou neozelandês e brasileiro e estou aqui hoje para compartilhar com vocês aí informações sobre a universidade, falar um pouquinho sobre a Nova Zelândia. Então vou tentar cobrir o máximo que eu puder. Olha que legal, estou vendo aí o pessoal, poxa, olha aí, Angelice do Ceará, Rosana de São José dos Campos, que legal. Tainá de Recife, olha aí, Sorocaba, Minas, São Paulo, legal, gente, que bacana, que legal ver o interesse aí sobre a Nova Zelândia, vindo de várias partes do Brasil, muito bom. Olha, até Curitiba, Santa Catarina, que maravilha. Muito bem. Bom, eu vou começar e a gente vai passando. Eu tenho acho que informações legais para vocês hoje. Vou tentar falar o máximo que eu puder, não só da universidade, mas também da minha experiência como um brasileiro que vive na Nova Zelândia há mais de 10 anos e acho que eu tenho um pouquinho de informação para passar para vocês. Eu vou já pedir desculpas antecipadamente, porque acho que nessa apresentação tem nomes de cursos, de programas que estão em inglês, e eu não vou traduzir, porque vai ficar mais fácil para vocês, quando vocês forem pesquisar no nosso site, vocês saberem o nome do programa. Então, me perdoem por falar alguns nomes em inglês, eu não estou tentando esnobar inglês, não, é mais para ficar mais fácil mesmo para vocês e para eu não me atrapalhar também quando estiver falando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, deixa eu só localizar aqui onde a gente consegue. Legal. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouco primeiro sobre a Nova Zelândia. Eu vou dar uma ideia para vocês sobre o país, sobre o que essa sociedade moderna alcançou até hoje, né, e sobre os valores da Nova Zelândia. Vou falar um pouco sobre morar na Nova Zelândia, morar em Auckland particularmente como um estudante internacional. Aí vamos falar sobre a Universidade de Auckland, sobre as principais áreas de estudos que atraem aí os estudantes brasileiros. Então, são as áreas que geralmente estão ligadas às áreas que estão em alta demanda no campo de carreiras na Nova Zelândia. E aí vamos falar de entrada na Nova Zelândia, de como entrar na universidade, como ingressar na universidade, um pouco sobre bolsas, um pouco sobre a fronteira da Nova Zelândia que está se abrindo agora no final de julho e os vistos. E aí a gente tem perguntas. Fique à vontade para colocar as perguntas no chat, que a Carla vai tentar separar, moderar, e aí a gente consegue ir respondendo mais no final, tá bom? Então, legal. Mas primeiro eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês sobre a Nova Zelândia. Então, vou deixar a Carla colocar para a gente. Our world is changing, and our world needs new, because new doesn't just think about the world's problems, it cares. New acts boldly to solve challenges, but never forgets the importance of people. It just opens my eyes to a much wider opportunities. New is prepared for today and ready to create tomorrow. I learned about identity, about myself. New welcomes open minds and different perspectives. The thing that surprised me the most is the diversity of culture here. New is progressive and never stops learning. Qualifications in New Zealand are recognized worldwide. New is the problem solvers, the go-getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education, and new is what the world needs.
Esse vídeo ele mostra um pouco da proposta de valor aí do sistema educacional neozelandês, né? Uma proposta nova, um país moderno, com um approach de educação bem diferenciado, né? Onde o que vale é a experiência, é o contato, é a experiência de campo. Então a gente une pesquisa ao contato com o campo e com o lado prático das coisas, né? E ao mesmo tempo respeitando aí o ambiente, respeitando aí as coisas, os nossos compromissos com a sociedade e com o mundo, né, que hoje está aí à nossa volta. Então é essa proposta ambiciosa que a Nova Zelândia traz para vocês, e a Universidade de Auckland, obviamente, na liderança nesse caminho. Imagino que vocês todos, por estarem aqui num evento de Nova Zelândia, num webinar da Nova Zelândia, vocês já saibam onde a gente está, mas só para situar, né? Então está aí a Terra, a Nova Zelândia aí, como vocês podem ver, a Austrália ao lado, a oeste da Nova Zelândia, 3 horas de voo, né? E a gente é, de fato, uma ilha, um conjunto de ilhas no Pacífico, um arquipélago no Pacífico. Aqui é uma outra imagem do espaço bem interessante, e você pode ver vocês podem ver que a ilha, você tem a ilha norte e a ilha sul da Nova Zelândia, e Auckland, que é onde eu moro, é onde a nossa universidade fica, na ilha norte da Nova Zelândia, e justamente a maior cidade da Nova Zelândia, com 1,5 milhão de habitantes. Essa foto eu gosto sempre de mostrar porque é a foto do meu bairro, de Devonport, que é onde eu vivo com a minha família, né? Essa foto foi tirada de um parque que tem no fundo da minha casa, que é o Mount Victoria. Na verdade, é um antigo vulcão, um vulcão que está extinto, e dá essa vista incrível, né? A gente consegue ver, enfim, o Harbour, né? A Baía de Auckland, e, enfim, é um lugar muito, muito bacana. Tem muito estudante que prefere estudar, morar na cidade, morar próximo da universidade, mas tem gente que gosta de morar nos bairros. Então esse é um exemplo, vocês podem ver como na maior cidade da Nova Zelândia, você ainda tem essa paz que a gente vê nessa foto aí. Falando um pouco sobre o país, então a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes, não, então bem menor que o Brasil, né? O Brasil está com mais de 200 milhões, então dá para ter uma ideia. Talvez algumas das cidades de onde vocês vêm tenha já 5 milhões de habitantes, então dá para ter uma ideia. Línguas oficiais, inglês, Tereu Maori, que é a língua dos indígenas da Nova Zelândia, e a língua de sinais neozelandesa. Então, o país reconhece essas 3 línguas como as línguas oficiais. Obviamente, o inglês é o que mais se fala, enfim, você só vai provavelmente falar inglês, a não ser que você decida estudar Tereu Maori, aí você vai ter a oportunidade de aprender um pouco sobre Tereu. É um país que foi inicialmente populado pelos polinésios, né? Por isso a presença do povo Maori, e isso traz uma herança muito interessante, cultural, e valores muito fortes na nossa cultura na Nova Zelândia. A base da constituição do país foi o Tratado de Waitangi, né, que foi assinado em 1840, e é muito interessante porque os valores que são indicados nesse tratado de igualdade, eles são importantes na fundação do país, e está presente aí enfim, na cultura mesmo e no dia a dia dos neozelandeses, né? Quando eu falo de valores da Nova Zelândia, a gente tem algumas qualidades que são realmente parte do que está no espírito neozelandês. Então, a primeira é o kaitiaki, que é uma palavra em Tereu Maori, que significa que nós todos somos guardiões das pessoas e dos lugares do planeta. Então, o neozelandês tem um cuidado muito grande com o próximo, com as cidades, com o espaço público. Isso você vai ver quando você estiver na Nova Zelândia, você vai sentir isso. Como é tudo bem cuidado, porque todo mundo cuida, né? O espírito inovador, sem dúvida, uma vocação para exploração. Aliás, a Nova Zelândia, ela criou grandes exploradores, né? O primeiro homem a subir o Everest foi o Sir Edmund Hillary, que é um neozelandês, um explorador. A gente tem grandes velejadores também vindo da Nova Zelândia, então tem esse espírito inovador que se aplica ao mundo dos negócios também, com o empreendedorismo sendo muito forte lá. E a integridade, né? É um povo muito íntegro na palavra, a palavra tem um valor muito forte, também ligado com essa herança da cultura Maori, que faz parte do país.
Alguns fatos aí para mostrar para vocês como que isso tudo se exemplifica, a questão do Kaitiaki que eu falei, né, do cuidado com o lugar. Então a Nova Zelândia é o segundo país entre 149 países em questão de prosperidade, né, medido isso pelo Prosperity Index, o terceiro país no mundo em direitos humanos, né, e o segundo país no mundo em paz global, isso pelo Institute for Economics and Peace. Então, mostra um pouco de como as pessoas estão em primeiro lugar. O espírito inovador, eu falei da inovação, do empreendedorismo, então a Nova Zelândia está sempre entre o primeiro, o segundo ou terceiro lugar em facilidade para se fazer negócios, né, um dos países mais fáceis de fazer negócio, você cria uma empresa em 30 minutos, né, é o quinto país na região Ásia-Pacífico em inovação, e também o terceiro país em criatividade global, aí pelo Martin Prosperity Institute. Então tem esse destaque também em inovação. E integridade, né, que é a base de tudo que a gente tem na nossa sociedade neozelandesa, é o primeiro país no mundo em transparência com relação à corrupção, né, então é um país que tem tudo que todo o serviço público, tudo que existe que é comum ao cidadão, está transparente, está disponível online, você pode ter acesso, né. Então, a questão de orçamentária do governo, é incrível como essa parte funciona bem, né. E liberdade econômica também, o país tem esse destaque. Eu vou passar um pouco, agora indo para outras áreas, mas só para um último comentário interessante, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a permitir o voto feminino, né, isso é muito interessante, mostra como o país tem uma cultura, a diferença de gênero, ela é muito pequena, é um país que, enfim, que a mulher tem um espaço muito grande. E está aí a foto da nossa primeira-ministra, a primeira-ministra Jacinda Ardern, que tem exercido uma liderança aí exemplar, né. É o primeiro país também a implementar um regime de metas de inflação, aí para os economistas que estão no call, então foi lá que nasceu o sistema de metas de inflação, que hoje é utilizado pelo Brasil e por vários países, né. Enfim, são várias, essa área de políticas públicas é muito forte, é muito progressista e muito avançado comparado com outros países, inclusive os países desenvolvidos, né. Aí só um comentário interessante é que a gente fala muito de orçamento público e a gente mede o rendimento, né, das economias pelo PIB, né, e a Nova Zelândia ela tem um sistema que segue alguns indicadores, que são os indicadores de bem-estar, né, então tá aí esses indicadores, então a gente mede o sucesso das políticas públicas através desses 12 indicadores aí. Quem tiver mais interesse pode pesquisar online depois, que é muito interessante. Muito bem, falando agora, entrando mais em Auckland, né, tá aí uma foto aérea da nossa cidade, e vocês podem ver essa imagem, tem uma linha branca, dentro da linha branca, o que vocês estão vendo aí é o campus da Universidade de Auckland. Então o campus ele fica praticamente no centro da cidade, na verdade 15 minutos a pé do centro do nosso campus, você está na Sky Tower, que é essa torre que tem ali, que marca o centro do centro da cidade. Então é integrado com a cidade, você tem um campus, né, verde, com espaço e enfim, para todas as instalações, mas também muito próximo da cidade e dá para se fazer tudo a pé. Inclusive a acomodação dos estudantes, a gente tem vários dormitórios próximos aí, a 20 minutos de qualquer lugar do campus, né. É uma cidade incrível para se morar, é uma cidade que está sempre também entre as 10 melhores do mundo em qualidade de vida, o que é bem legal, você vê, em 2019, se não me engano, a gente foi a terceira a cidade com melhor qualidade, e é uma cidade muito internacional, 1 em cada 4 cidadãos nasceram fora da Nova Zelândia, é o meu caso, por exemplo, que nasci no Brasil. Tenho mais agora um videozinho que é dando uma apresentação rápida sobre a inovação na Universidade de Auckland. Vou deixar para a Carla colocar para a gente.
Então tá aí, isso é para vocês terem uma ideia do tipo de pesquisa que a gente realiza na universidade, né? Então é uma universidade com presença forte em várias áreas. Vocês viram pesquisas na área de engenharia, na área ambiental, na área, né, de alta tecnologia. E dá para ter uma ideia de como isso tudo está aí à disposição e é acessível para os nossos estudantes, né, e para você que se decidir vir estudar, vir fazer pesquisa com a gente, é isso que você vai encontrar. Uma coisa interessante, quando a gente fala das universidades, né, das universidades líderes no mundo, existem os rankings, e vocês já devem ter visto e ouvido falar sobre alguns rankings. Então aqui, alguns destaques para a gente, a Universidade de Auckland, nesse ano de 2020, ela foi ranqueada 85ª no mundo, né, isso no ranking geral das universidades, então está entre as 100 melhores do mundo, e tem outros rankings que eu vou falar daqui um pouquinho. Mas para vocês terem uma ideia em tamanho também, a universidade tem 42 mil alunos, e 8 mil deles são internacionais, vindo de 120 países, incluindo o Brasil, obviamente, e outros países da América Latina. Uma pergunta que eu sempre recebo, mas tem muito brasileiro? Não, não tem muito brasileiro. Tem um grupo pequeno, e assim, a gente tem todo ano, né, brasileiros vêm, principalmente na área de pós-graduação e pesquisa, e até doutorado, mas não há tantos brasileiros, nós queremos mais brasileiros aí para trazer a criatividade, a iniciativa, né, para a nossa universidade. Continuando falando de rankings, para vocês terem uma ideia, nesse último ranking da QS World University Rankings by Subject, que é o ranking por áreas de estudo, dá uma ideia do ranking em algumas áreas específicas, né? Por exemplo, geografia está a 30ª melhor do mundo, em farmácia, farmacologia, 31ª, enfim, várias vocês conseguem ver na tela. Em educação, né, muito forte, 37ª, em engenharia civil e estrutural, a 40ª, né, então todas essas áreas são o que a gente chama de top 50, né, estão entre as 50 melhores universidades, e inclusive até em accounting and finance, na área de finanças e contabilidade, também entre as 50 melhores do mundo. Um outro ranking interessante que a gente vem falando cada vez mais, né, é a questão da sustentabilidade. Então, existe um ranking que é o Times Higher Education, para Impact Rankings, né? Esse ranking ele mede a contribuição das universidades para o atingimento das metas dos SDGs, né, que são os Sustainable Development Goals, ou vocês conhecem também em português, que eu não estou me lembrando agora o nome em português dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é isso, né, da ONU. Então, as universidades são medidas com a contribuição delas, são, né, mais de 1.000 universidades fazem parte desse ranking. E Auckland, de novo, está aí, neste ano é a 6ª melhor universidade em termos de contribuição para o atingimento dos objetivos dos ODS, como fala no Brasil. Então é uma posição muito privilegiada, e em 2019 e 2020 nós éramos a primeira, né, a número 1 nesse ranking. Então isso mostra o compromisso da universidade e das pesquisas que a gente faz com a sustentabilidade e com, né, o atingimento dessas metas tão importantes para o nosso futuro, para o futuro, né, do mundo. Então fica essa curiosidade, se vocês têm interesse em sustentabilidade, tá aí, fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o trabalho da universidade. Nós, como uma universidade com mais de 200 anos, temos parcerias muito fortes com universidades no mundo inteiro, então mais de 180 parcerias em 45 países, né. No Brasil, a gente tem a Universidade de São Paulo, a USP, como parceira, e outras parceiras através dessas redes que a gente pertence, a APRO, a Universitas 21 e a UN, né, como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, enfim, só para mostrar como também a nossa pesquisa é conectada com tudo o que acontece aí nas melhores universidades do planeta. Falando um pouquinho, eu vou tentar dar uma visão para vocês de como a universidade é estruturada, para ajudar vocês a buscarem os programas que vocês têm interesse, tá? Então, a Universidade de Auckland, ela é dividida
em 8 faculdades, né? Tem a faculdade de artes, a faculdade de negócio, de administração e economia. Ó, eu tentando traduzir aqui, lá vou me enrolar. A faculdade de Creative Arts and Industries, a faculdade de Education and Social Work, Engineering, Law, Medical and Health Science e Science. Né? Eu não vou traduzir, eu prometi para mim mesmo que eu não ia traduzir para não me atrapalhar. Então essas são as faculdades e, claro, os programas, né, a gente chama de programa os cursos, né, por exemplo, um bacharelado em economia, né, é um programa. Então esse programa pertence, obviamente, à faculdade de administração e economia. Mas quando vocês estiverem pesquisando no nosso site, vocês vão perceber isso na forma e onde esses programas estão, como eles são subdivididos, né. Ah, olha aí, acabei de ver no chat a Patrícia me lembrando da ODS, é isso mesmo, é ODS, que eu estava tentando lembrar aquela hora. Então tá aí, são as 8 faculdades. O que eu vou fazer vai ser dar uma ideia rápida agora sobre as áreas que são mais comuns de interesse de estudantes do Brasil e também da América Latina em cada uma das faculdades, mas também vocês vão ver na tela as outras áreas. E aí, claro, fica o convite para vocês visitarem o site da universidade e fazerem uma pesquisa. Eu vou mostrar depois como pesquisar e encontrar o programa do seu interesse. Antes de falar dos programas, só para esclarecer que é uma coisa importante, para quem está chegando agora e está começando a pesquisar sobre a Nova Zelândia e quer entender o sistema de ensino, é importante vocês entenderem uma coisa. Se você é um estudante brasileiro que está fazendo colegial, ensino médio no Brasil, e no sistema de educação brasileiro normal, você, para entrar num bacharelado na Universidade de Auckland ou em qualquer universidade na Nova Zelândia, você vai precisar fazer o que a gente chama de Foundation. É um programa que faz a ponte entre o sistema de educação em países como o Brasil, que tem um ano a menos de ensino, né, no ensino secundário, com o sistema da Nova Zelândia. Tá? Então, para o Brasil, se você está no sistema convencional, sistema brasileiro, você precisa fazer Foundation para entrar no bacharelado. Se você está fazendo uma escola internacional no Brasil, como IB ou Cambridge, aí sim, você, seguindo até o final, você consegue entrar direto no bacharelado, tá bom? A gente chama de undergraduate programs, os bacharelados, ou os bachelors, tá? Aí, em termos de pós-graduação, a gente tem, são os postgraduate programs, a gente tem de nível 8 a nível 10, vocês vão ter o Bachelor's Honors, que seria um ano adicional ao bacharelado normal, e é uma iniciação à pesquisa, né? O Bachelor Honors, ele te dá acesso direto ao doutorado, se você tiver uma performance boa nesse programa. Então, digamos que você esteja terminando o seu bacharelado aqui no Brasil, você poderia fazer um honors, que seria um ano adicional, e tendo boas notas, você consegue ter acesso, você faz uma iniciação à pesquisa e consegue ter acesso direto ao doutorado. Os outros programas que a gente tem são Postgraduate Diplomas, que seria a pós-graduação lato sensu, né, ou os Certificates, que também seria uma pós-graduação lato sensu. O que muda do diploma para o Certificate é a duração, né, e a carga de pontos desse programa. E aí a gente tem os Masters Degrees, são os mestrados, também o TOT, que é o Master ensinado, através de aula, de curso, seria o Lato Sensu, e o Master by Research seria o mestrado stricto sensu, né, com pesquisa e preparando você para o doutorado, né. E aí, por fim, a gente tem o doutorado. Então, só dando essa explicação para vocês entenderem, para quem ainda não conhece muito do sistema lá, assim, é muito parecido com na Austrália também, então tem essa nomenclatura para vocês se familiarizarem. Muito bem, então, seguindo o plano, era dar essa visão, esse overview de cada faculdade. Então, na faculdade de artes, as áreas mais procuradas, além, claro, de comunicação, história, filosofia e tal, uma área muito procurada por brasileiros, na área, principalmente em mestrado, em Conflict and Terrorism Studies, né? Então, área de conflito e estudos de conflito e terrorismo, uma área que, né, no momento em que a gente está enfrentando guerra, inclusive, há muito que se aprender e se estudar nessa área. Então, essa é uma área que a
universidade é muito forte e tem procura. A área de línguas e literatura também tem bastante procura, e a área de políticas públicas, né? Então, o Master of Public Policy, né, que é o mestrado em políticas públicas, é muito conhecido, muito famoso, muito forte na Universidade de Auckland, justamente pela Nova Zelândia ter essa cultura, essa política progressista, com programas que são de governo, que são famosos, né, de sucesso. Então, muita gente vem estudar políticas públicas na Nova Zelândia, tá? Arqueologia e English Language and Literature são áreas que estão nos top 50 das universidades. Faculdade de Administração e Economia, aí, enfim, tem todas as áreas que vocês imaginam em negócios, mas particularmente Business Analytics, International Business e Management são as áreas principais que são procuradas. Lembrando que Accounting and Finance, a universidade, na verdade, agora está entre as 50 melhores, né? E que a nossa Business School, ela é uma Business School com a tripla coroa, como se fala em português, que é um credenciamento, um accreditation para as Business Schools, e é muito raro, só 1% das universidades no mundo, das Business Schools no mundo, tem esses três credenciamentos. Então, está aí a nossa Business School nessa posição privilegiada. Faculdade Creative Arts and Industries, aqui você vai encontrar arquitetura, a parte toda de design, também assim como fine arts, né, música, pedagogia, enfim, áreas, planejamento urbano, né, o design urbano, então tudo isso está nessa faculdade, e o destaque fica aqui para a área de design, que é muito mais amplo do que o design gráfico, que talvez algumas pessoas às vezes, né, pensam. O design é design de soluções, design de uma forma mais ampla. Então, se você tem interesse nessa área, vale dar uma olhadinha nesse programa, tanto o Bachelor como o Master of Design. Na nossa faculdade de Educação e Serviços Sociais, ou Social Work, né, o destaque aqui fica para o Brasil. A gente tem alguns estudantes muito brilhantes, eu diria, fazendo o Master of Educational Leadership, que é um mestrado lato sensu, mas que combina toda a parte de educação e ensino com liderança e gestão no ambiente educacional. Então, é muito interessante esse programa. Fica a dica aí. Outra área, claro, é a parte para você se tornar professor na Nova Zelândia. Então, a gente tem os Graduate Diplomas em Early Childhood, que seria pré-escola, escola primária e escola ensino médio. Então, tem o que seria o pathway para você seguir nessas áreas aí. A faculdade de Direito, também é a melhor da Nova Zelândia, está entre as 50 melhores do mundo, atrai muitos estudantes brasileiros estudar a parte de direitos humanos e a parte de direito internacional. Então, também, principalmente para mestrado. Faculdade de Engenharia é a maior faculdade de engenharia da Nova Zelândia também. Aí, o que mais tem atraído é a parte de bioengenharia, a engenharia civil, e também Construction Management, que é o que a gente fala, seria o MBA dos engenheiros. Então, a gente tem alguns estudantes brasileiros nesse programa. É o Master of Construction Management, tá bom? E a área ambiental também muito procurada. Faculdade de Medicina, que é a Faculty of Medical and Health Science, aí a gente tem um programa de Master of Health Leadership, que é muito famoso, mas claro, na parte de graduação, né, a Nova Zelândia tem só 2 universidades que oferecem medicina, então nós somos uma delas. Então, para quem está querendo fazer um investimento mais longo, a parte de medicina mesmo é uma área em alta demanda, enfim, não só na Nova Zelândia, como em outras partes do Commonwealth. E você se formando em medicina na Nova Zelândia, você pode atuar em outros países também. Ciências, a Faculdade de Ciências é interessante porque ela inclui tanto as ciências biológicas, como também a parte de matemática, de tecnologia. Então, os programas mais comuns aqui vão ser
a parte de Information Technology, a parte de Computer Science, muito famoso. Para quem é de computação ou de ciências da computação e de estatística, existe uma linguagem de programação que se chama R, ou R, e essa linguagem foi criada na Universidade de Auckland. Então, se você é de estatística, com certeza você conhece e já ouviu falar no R, e o R foi criado, né, por 2 professores da universidade. Então, é muito forte nessa área de Data Science e Computer Science e estatística. Muito bem, esse foi um overview, né, das faculdades e das áreas principais. E aí aqui fica o convite para vocês para visitarem o site, na página do nosso site, que é Find Your Study Option, e que você tem uma série de opções de filtros, onde vocês conseguem, por área de interesse, encontrar quais são os programas disponíveis na sua área, tá bom? Então fica aí esse convite. Queria falar um pouquinho de doutorado também. Eu não sei se tem alguém aqui que está buscando doutorado ou que pensa em fazer doutorado no futuro, mas isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu vou ao Brasil e quando eu estou falando com estudantes brasileiros, porque a Nova Zelândia ela oferece o que a gente chama de um pacote para doutorado que é muito interessante, né? Então, o estudante de doutorado, ele vem para a Nova Zelândia e ele paga o mesmo tipo de tuition, né, as taxas da universidade é a mesma que um estudante doméstico, um estudante da Nova Zelândia paga. Então, para você ter uma ideia, custam $5.000 por ano para você fazer doutorado, e são 3 anos de doutorado. Então, sai muito em conta, é um subsídio do governo neozelandês para atrair estudantes que tenham talento, né, para a Nova Zelândia. Além disso, se você tem uma família, o partner, né, o esposo ou a esposa, vem com visto de trabalho, e os filhos, se tiverem em idade escolar, eles têm direito a estudar gratuitamente nas escolas públicas da Nova Zelândia, que são, obviamente, de altíssima qualidade. Então, esse pacote é muito interessante e tanto para quem, lógico, vem sozinho, mas se vem numa família jovem, fica muito atraente você poder ter os filhos estudando numa escola pública de altíssima qualidade, e o casal podendo trabalhar período integral e cursar o doutorado. Então, esse é mais um teaser aqui para vocês, para quem tiver interesse, buscar e conhecer mais sobre o que oferece aí, tanto a Universidade de Auckland como as outras 7 universidades da Nova Zelândia. Tá? Tem o link aqui no slide sobre como aplicar para o doutorado, tá bom? Aí, bolsas de estudo é uma coisa que também a gente sempre recebe, né, perguntas, e aí aqui é mais um recado, né, que a universidade investe muito, né, os próprios fundos da universidade para bolsas de estudo para estudantes internacionais. Para vocês terem uma ideia, a gente investe $15 milhões todo ano em bolsas, né? Essas bolsas são distribuídas em várias categorias, né? Aqui eu dou alguns exemplos, a principal delas é a University of Auckland International Student Excellence Scholarship, é um nome longo, né? Mas é uma bolsa de $10 mil, tanto para graduação como pós-graduação, e é sempre, o critério é sempre mérito acadêmico, tá? Então, o que conta muito é o que você estudou até agora e o tipo de resultado, mais objetivamente, notas que você tem da sua última qualificação. Então, se você está vindo para um bacharelado, as suas notas da escola. Se você está vindo para um mestrado, as suas notas da graduação. O seu GPA, né, enfim, a média final é o que interessa para a gente, que a gente privilegia os estudantes que têm uma melhor performance, tá bom? Mas fica também aqui o link para vocês buscarem aí, são mais de 50 tipos de bolsas, então, dependendo, você consegue filtrar na página o seu perfil, a área de estudo, de onde você vem, e aí você consegue ver as bolsas disponíveis. Muito bem, eu queria falar que, ainda guardando um pouquinho de tempo para as nossas perguntas, eu queria falar um pouquinho sobre a reabertura da fronteira da Nova Zelândia, né, neste ano. Como vocês sabem, a gente
está saindo de uma pandemia, né, onde diversos países fecharam as fronteiras, e a Nova Zelândia teve uma política ficou muito famosa, a política de combate ao Covid, com números muito baixos, né, e por muito tempo sem nenhum caso. Agora a gente está enfrentando uma onda, né, mas com uma taxa de vacinação altíssima, a Nova Zelândia está pronta e está reabrindo esse ano. Para estudantes internacionais, né, como vocês, a boa notícia é que a semana passada, ou a retrasada, semana passada ainda, a primeira-ministra, o governo anunciou a antecipação da abertura do país. O que quer dizer isso? A partir de 1º de agosto desse ano, o país volta a emitir visto de estudante, né? Para você vir estudar na Nova Zelândia, você precisa ter visto de estudante. Só que estava fechado a emissão, porque as fronteiras estavam fechadas para estrangeiros. Então, com a abertura, a partir do dia 1º de agosto, você consegue aplicar e ter, né, tendo se matriculado no seu programa, na sua universidade, você consegue aplicar para o visto e ter o visto para vir ainda este ano para Nova Zelândia. Realisticamente, o ideal é que, como o semestre começa em agosto e você só vai conseguir aplicar para o seu visto em agosto, realisticamente, você provavelmente é melhor você planejar para começar em fevereiro de 2023. Mas sabendo que o país está aberto, você vai ter tempo para programar, para aplicar para o seu programa, para ser aceito pela universidade, aplicar para o seu visto e ter o visto em tempo de começar no primeiro semestre de 2023. Então, eu sei que tem muita gente aqui que estava esperando por isso, por essa notícia, né? A Nova Zelândia está abrindo um pouco depois do que alguns países, por exemplo, a Austrália abriu em dezembro, né? Então a gente está quase seis meses atrás nesse sentido, mas é uma questão de segurança e para o bem-estar da população na Nova Zelândia. Então, com essa abertura, fica tudo mais fácil. A outra notícia que eu tenho para vocês é que houve um ajuste na política de visto para trabalho após o estudo, ou seria o Post-Study Work Visa, né? Então, para quem está programando vir para a Nova Zelândia para estudar, o que você precisa saber? Se você vier fazer uma graduação, vier fazer um bacharelado, desde que você estude se você estudar 3 anos, né, no seu bacharelado, você vai ter 3 anos de visto de trabalho para permanecer na Nova Zelândia trabalhando depois que você graduar, o que é fantástico, né? Você poder exercitar e trabalhar, entrar no mercado de trabalho com um diploma de uma universidade líder na Nova Zelândia, então isso é fantástico. Isso é para bacharelado. Para os outros programas, se você vier fazer um Postgraduate Diploma, né, que é uma das opções, que geralmente é feito em 1 ano, você vai ter 1 ano de Post-Study Work Visa, tá? E se você vier fazer um mestrado, ou seja ele lato sensu ou estrito sensu, né, como a gente chama, thought ou research, desde que você fique, que ele dure pelo menos 30 semanas dentro da Nova Zelândia, que você venha e fique 30 semanas na Nova Zelândia, que seria 1 ano acadêmico, você vai ter também 3 anos de Post-Study Work Visa. E para doutorado, a mesma coisa, 3 anos de Post-Study Work Visa, tá? Então, é uma confirmação, né, que também havia uma expectativa dessa mudança, agora ela está confirmada, e acho que apresenta uma oportunidade muito grande também para os brasileiros que gostam de poder estudar, investir num programa de qualidade, né, numa universidade líder, mas também querem ter uma experiência mais duradoura e trabalhar depois do curso, entendeu? Então, essa é a oportunidade. Para vocês saberem mais sobre isso, fica aí o convite, aí o pessoal, a equipe já colocou o site da imigração para vocês saberem mais sobre isso. Aqui eu só estou dando um highlight para vocês. Legal, eu queria passar agora mais um vídeo, e aí a gente vai para perguntas. Vamos nessa. Don't stop, don't quit. No, 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 no.
Então tá aí, esse vídeo eu gosto muito dele porque ele mostra um pouco mostra bem, acho que o estilo de vida dos nossos estudantes internacionais, né? Então você tem aí, né, esse país incrível, lindo para se visitar, estudar, e ao mesmo tempo cidades bem, né, agitadas, enfim, com tudo que, que todo mundo gosta de ter, com balada, bares, restaurantes. Então é essa combinação que acho que faz a Nova Zelândia ser um país especial e que atrai aí tanta gente para conhecer. Muito bem, vamos lá. Antes da gente passar para perguntas, queria só deixar aqui para quem quiser saber mais, né, quais as formas que você tem para se envolver e partir para o seu próximo passo aqui. Primeiro, no nosso site, você vai encontrar o Ask Auckland, que é essa caixinha que está logo na primeira página e em outras páginas, onde você pode digitar perguntas e ter acesso a respostas e até outras perguntas frequentes. Então, é o primeiro lugar, alguma dúvida, ali é um bom começo. Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente no int, né, questions@auckland.ac.nz, como você vê aqui na tela e no chat. E aí também fica também uma dica aqui, que é você está planejando vir, se você está inseguro com como fazer visto, todo esse projeto parece um pouco complicado, procura uma agência credenciada da Universidade de Auckland no Brasil. Nós temos algumas agências de intercâmbio que são credenciadas e eles podem te dar esse apoio, né? Então vale a pena, dá uma olhadinha. Então tem o link onde você consegue buscar quem são as agências credenciadas da Universidade de Auckland e aí buscar por essas informações. Então eles podem ajudar e guiar vocês nesse processo, tá bom? Às vezes fica mais fácil com uma agência, mas vocês ficam completamente livres para buscar uma agência ou trabalhar diretamente com a universidade, né, pelo nosso site, fazer o trabalho direto. Então é isso, fica esse recado aqui. Muito bem. Carla, como é que estamos aí? Eu estou tentando ficar um pouco de olho no chat, mas deve ter, não sei se tem algumas perguntas. Fiquem à vontade, pessoal, quem está aqui no chat para digitar mais perguntas. Vamos ver o que tem. Carla, I know you understand what I'm saying. Yeah. We do have a lot of questions, so I will pop them into the screen so you can answer them in Portuguese. Okay. So Vou fazer o meu melhor para responder. Não tenho todas as respostas, mas vou tentar responder. Perfect. So the first one is this one right here. It's about the cost of living in New Zealand. Ótimo, legal. Eu vou antecipando, falando sobre o custo né, para se viver como estudante. Então, nesse momento, até com essa nova regra da imigração, o custo estimado de vida para um estudante internacional hoje é de 20 mil dólares neozelandeses por ano. Esse é o valor mínimo que você precisa, inclusive, apresentar para a imigração, você tem que apresentar que você tem acesso a esse valor para conseguir ter o visto de estudante, né? Então, e é um valor, acho que, razoável, né? Claro, depende do estilo de vida, tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, mas com 20 mil dólares você consegue viver em Auckland. Isso cobre alimentação, cobre acomodação, cobre, enfim, amenidades, né, despesas né, transporte e alguma coisa uma saidinha, um cinema, alguma coisa assim. Lógico, você quer viver com mais luxo, você vai precisar de mais dinheiro, mas como típico estudante internacional, ele gasta, na média, isso aí, de 20 a 25 mil dólares neozelandeses por ano. Vale lembrar que o dólar neozelandês, ele é bem mais em conta do que, por exemplo, o dólar americano, né? Então, agora, o neozelandês para o real está 3,20, mais 3,10, 3,20. O americano, a maioria das pessoas sabem que está na casa dos 5, 4,80, 5 para o real, né? Quer dizer, 5 reais um dólar, enquanto o neozelandês 3,10, tá? Só para vocês terem uma ideia. Perfect. Thank you very much. Here, Nubia Vale lembrar, Carla, só lembrar que o estudante pode trabalhar meio período enquanto estuda.
Então, então sim, tem um custo. Eu vi um comentário da pessoa, poxa, balde de água fria, né, do Patrick. Sim, custa morar, né, morar fora, você tem as despesas, mas podendo trabalhar meio período, isso talvez você consiga ajudar a cobrir esse custo aí, né? O salário mínimo na Nova Zelândia é 21 dólares neozelandeses por hora. Então, meio That's período, você vai awesome. trabalhar no máximo, 20 horas por semana no máximo. Então, dá para você fazer a conta de quanto é possível se fazer. Isso o salário mínimo, né? Dependendo, que assim, para você trabalhar num café, trabalhar num restaurante ou no varejo. Mas se você tiver um trabalho mais qualificado, obviamente, a hora é muito mais alta. Yeah, exactly. Everything's proportional. Like it may sound like a lot, but once you compare it with what you can earn, it is like, okay, it's not bad at all. Perfect. Now, Nuvia has a question that I'm going to pop on screen. I think she's asking about the differences between studying in Brazil and in New Zealand and like a comparison with both. Okay, just so you know, I cannot see the question on the screen, but I'll go with what you're Oh, saying. that's I don't weird. know what's, Okay. yeah, but that's fine. So, ok, para você é uma boa pergunta também. Eu falei que para quem vai fazer bacharelado e sai da escola, do sistema brasileiro, você tem que fazer foundation, né? Porém, uma outra forma de você ingressar, que eu não comentei, é iniciar sua graduação no Brasil, né? E aí você faria um primeiro ano, digamos assim, eu quero fazer, sei lá, comunicação social, né? Bacharelado em comunicação. São 4 anos no Brasil. Você faria um ano no Brasil e aí ingressaria na Universidade de Auckland no primeiro ano de lá, que equivale ao segundo ano daqui. Então você faria mais 3 anos lá. E com isso dispensa aquele ano de foundation. Então, basicamente, o primeiro ano da graduação, na maioria dos cursos, o primeiro ano da graduação no Brasil substitui o ano de foundation e você entra lá no ano normal, porque na Nova Zelândia também é sempre um ano a menos, né? A maioria dos programas são 3 anos e não 4 anos de graduação. Engenharia são 4 anos em vez de 5 no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia. Perfect. Thank you so much. Here I have another question. I think this will be a bit complicated, so you may tell him like to contact you directly. But Pedro, he studied law in Brazil. So he's wondering if he could do like a postgraduate or something like that in New Zealand. Ok. Sim, Pedro, então você fez direito. A opção que você tem na Nova Zelândia é fazer o LLM, né? LLM, ou Master of Laws, que é numa das áreas que a gente oferece. Então, tem direito internacional, como você viu, eu mostrei que direitos humanos é uma área muito procurada, mas no nosso site tem as áreas de especialização para você fazer o LLM. Então, você pode sim fazer. A questão fica quanto a você exercer a profissão. Então, direito, obviamente, você precisa ter o registro. Então, quem vai fazer mestrado, né, de fora, quem faz a graduação, por exemplo, no Brasil, e vai fazer o mestrado lá, geralmente vai atuar em pesquisa ou em serviços legais, mas você não pode atuar como advogado, a não ser que você faça uma adaptação e faça o exame lá, é um caminho um pouco mais complicado. Em outras palavras, o mestrado em direito não o qualifica a exercer a função de advogado na Nova Zelândia. Mas para pesquisa ou para voltar com o conhecimento, sem dúvida, é possível. Perfect. Thank you very much for that. Here, I have a few students asking if you could go to an overview of the requirements to apply in bachelor's and postgraduate levels. Perfeito, claro, eu não falei em detalhe, mas basicamente, tanto para bacharelado como para mestrado, para pós-graduação, é sempre o que a gente precisa do seu histórico acadêmico, né, que para quem vai fazer graduação a documentação do seu
como se diz, as notas, né, o histórico escolar do seu último ano da escola. Como você vai precisar fazer, se graduação geralmente precisa fazer foundation, o foundation vai pedir a mesma coisa, mas é isso e a comprovação de inglês. A comprovação do seu inglês é feita através dos exames oficiais que alguns vocês devem conhecer já, que é tem o IELTS, tem o TOEFL, tem o Pearson PTE, tem alguns exames que são bem conhecidos, né, e que tem no Brasil, em escola como a cultura inglesa, que aplica o IELTS aqui no Brasil, mas você tem esses exames que você precisa fazer para comprovar que você tem o mínimo de inglês. Então, para graduação, o que é o mínimo de inglês? Seria o IELTS 6, né, no overall, com nenhuma banda a menos de 5,5, né? O IELTS ele mede 4 skills. Então você tem, no geral, você precisa ter mínimo 6, mas com nenhum dos skills individualmente com nota abaixo de 5,5, tá bom? Para pós-graduação, mestrado, geralmente o requerimento é IELTS 6,5 com nenhuma banda menor do que 6, tá? Então isso é o inglês, né? Da parte acadêmica, como eu falei já da escola, né, que é o histórico escolar, com uma nota razoável, sem muita exigência, porque você vai fazer foundation. Agora, para pós-graduação, aí cada programa vai ter uma pontuação um GPA mínimo, né? A gente chama de GPA ou GPE, que é o Grade Point Average, ou Grade Point Equivalent, tem um GPA mínimo para cada programa. A maioria dos mestrados, eles vão pedir um GPA mínimo de 5, na nossa escala que vai de 0 a 9, tá? Existe no nosso site um link que é para o GPE Calculator. Então, é o Grade Point Equivalent Calculator. É uma ferramenta no site onde você consegue entrar com a sua nota do Brasil, o mínimo, o máximo, a nota, o score, né, geral, a sua média final, e aí você consegue fazer uma conversão e estimar qual seria o seu GPE, né, na sua nota na Nova Zelândia. Porque, claro, no Brasil, geralmente a nota vai de 0 a 10, e lá a gente tem de 0 a 9. Então, e não é proporcional, tá? Não adianta fazer regra de 3. Você precisa usar o calculator para chegar à conclusão. Geralmente, um GPA 5, ele vai, dependendo do que da qual a nota mínima para se passar, para ser no seu programa, é isso que vai variar lá também, mas geralmente a gente está falando de 7 média, de nota 7,5 de 10 ou 7 de 10. Mas aí vai depender de qual é a escala da sua universidade, porque se a nota mínima para passar é 5, aí a conversão vai ser diferente do que se a nota for 6 ou 7, tá bom? Mas tem essa ferramenta que é o GPE Calculator da Universidade de Auckland, se você pesquisar isso, eu não tenho o link aqui agora, mas dá para você ter uma ideia disso aí. Em resumo, sempre o inglês e o histórico acadêmico. Então, são essas duas coisas que a gente precisa para poder analisar e aceitar você na universidade. Awesome. Thank you so much, Marcelo. I also hear Gabriel shared a tip in the chat that there is a free course for IELTS in a platform. So thank you for that, Gabriel. And the next question is, if some of the students are asking if they started their degree in Brazil, can they finish it with University of Auckland? Sim, como eu falei, eu usei o exemplo para a graduação. Basicamente, é possível de você ter até ou o primeiro ano na graduação, se você estiver fazendo a graduação, o seu primeiro ano da graduação lhe dá acesso ao início da graduação na Nova Zelândia, lembrando que a gente tem essa diferença de que aqui a maioria dos programas são 4 anos e lá são 3, então você vai ter essa ponte para substituir a foundation e entrar, então é possível. Ou se você estudar mais do que o primeiro ano,
é possível aplicar para créditos, para que a gente reconheça um pouco do crédito, e aí, em vez de você estudar os 3 anos do que seria uma graduação típica, um Bachelor of Science, por exemplo, né? Digamos que você quiser fazer, eu quero fazer biologia, então é o Bachelor of Science in Biological Science. Se você fizer, digamos assim, 2 anos aqui, é possível a gente tentar corresponder, ver o que você estudou, e aí tirar um pouco dos créditos que você vai ter que fazer lá na universidade, tá? Não é pau a pau, né, na expressão típica em português, geralmente não é pau a pau, mas algum crédito geralmente é possível, principalmente se você estiver estudando numa universidade de boa reputação no Brasil. As universidades públicas geralmente vai muito com base no ranking das universidades, tá? Então, tem os rankings aqui no Brasil também, então as universidades com melhor ranking, elas têm essa possibilidade. São casos bem específicos, tá? Então não tem uma resposta straight, né, para dizer, mas é possível. Então dá para aplicar e buscar reconhecer. Awesome. Thank you so much. I hear also, I see people asking if they need to do like a separate application for the scholarships, or how does that work? É uma ótima pergunta. Para bolsas de estudo de doutorado, não precisa fazer um application separado. No próprio application de doutorado, você tica uma caixinha lá, se você gostaria de ser considerado, e aí você é considerado para a bolsa. Para os demais, para a maioria das outras, sim, as bolsas, elas têm, cada bolsa ela tem um período que ela fica aberta, né, que está aberta para se candidatar, então tem que ficar atento a essas datas, e aí lá você clica para aplicar. Vale lembrar que para você poder aplicar para uma bolsa, você antes precisa ter aplicado para o seu programa e precisa ter sido aceito. Então tem uma questão de timing aí para você fazer o application para a universidade, ser aceito, receber a oferta de vaga, como a gente fala, né? A offer of place, e aí você está pronto para aplicar para a bolsa. Porque se você não tiver aplicado ainda, você não consegue aplicar para a bolsa, tá bom? Então, fique atento nas datas de cada bolsa, quando que abre e quando fecha. Geralmente fica um período de 6 semanas aberto cada bolsa. Awesome. Thank you so much. Here, Patricia is asking if you know and you can share a little bit more about the biotechnology area that you have. Sim, eu conheço não muito, mas o que eu posso dizer, pelo pouco que eu conheço, biotech é uma área que está assim, indo muito bem na Nova Zelândia. A gente tem um instituto de biotecnologia que é o Auckland ABI, Auckland Bioengineering Institute, que enfim, tem ganha prêmio, e enfim, eles têm pesquisas muito interessantes lá. Então, a Universidade de Auckland é muito forte em biotecnologia, né, como fala, e geralmente o pessoal vem fazer mestrado nessa área e gosta muito, com muita oportunidade, inclusive, para permanência na Nova Zelândia, porque tem oportunidade de trabalho, de continuar em pesquisa e tal. Então, minha recomendação aqui é conheça o Auckland Bioengineering Institute, ABI, que é um dos institutos da Universidade de Auckland que tem esse destaque. Então, para você conhecer o tipo de pesquisa que eles estão fazendo lá. Perfect. Thank you very much, Marcelo. Here, Julia is asking about the weather. How is the weather in New Zealand? Boa pergunta, boa pergunta. O clima é o seguinte, bom, primeiro a Nova Zelândia está no hemisfério sul, assim como o Brasil. Então, até a Carla e eu, a gente estava falando, porque a Carla está no México, né, Carla? E a Carla está preparando para o verão chegar, e na Nova Zelândia e no Brasil está todo mundo, opa, esfriou, chegou o inverno. Então, a gente tem essa equivalência com o Brasil e Nova Zelândia, ambos com inverno e verão na mesma época. O clima é um clima temperado, então não é um clima subtropical ou tropical como no Brasil. Então é um pouquinho mais frio. Em Auckland, eu diria, no verão a gente tem temperaturas amenas, aí geralmente variando aí de 20 a 26 graus, e no inverno varia geralmente de 12 a 18.
tá? Então não é um frio severo, tá? Mas é mais fresco que a maior parte do Brasil. Talvez mais parecido com talvez Porto Alegre, né, com o sul do Brasil. Então isso em Auckland. A Ilha Sul, que é onde você tem Christchurch e outras cidades, aí é um pouco mais frio. Eu morei já na Ilha Sul também, aí você tem, né, no inverno, temperaturas típicas de 5 a 10 graus, e tem os Alpes neozelandeses também com neve, com estações de esqui, então é muito legal ter essa opção também. Inclusive tem uma montanha, para quem não conhece, tem uma montanha que você consegue, no mesmo dia você consegue esquiar, e ela é perto da praia, então você consegue esquiar e surfar no mesmo dia. Fica aí o convite para quem quiser conhecer o Mount Taranaki, o Monte Taranaki, é onde você consegue fazer isso. Fica na Ilha Norte, mas no sul da Ilha Norte. Só uma curiosidade. That's awesome. Perfect. I know we are like 3 minutes past the hour, but I really want to make you this question that is, how is a cultural shock when someone from Brazil arrives as an international student to New Zealand? Boa pergunta. E eu passei por isso já. Então, assim, eu acho que o que eu acho muito legal de Auckland, particularmente, é o fato de ser uma cidade, como a gente falou aí, que é muito internacional, né? Muito multicultural. Então, você não vai estar sozinho. Não é aquele lugar que você vai que todo mundo é igual e você é o diferente. Não. Um em cada 4 são estrangeiros, né? Então, na cidade. E há um interesse muito grande pelo brasileiro, pela cultura, por não ter muito brasileiros, ainda gera muito interesse. Então, o seu vizinho vai querer saber como é que é o Brasil, como é que são as coisas, né, no país. Então, isso gera conversa, acaba gerando amizade. Então, o povo é muito receptivo, é um povo muito educado, muito honesto, muito, às vezes, o brasileiro às vezes acha que, nossa, como o neozelandês é ingênuo, né, por ele estar me oferecendo isso, ou estar deixando as coisas assim, não tem, porque é muito seguro o país. Então, às vezes, à primeira vista, parece ingenuidade, mas não é só parte da cultura do país e do jeito de viver. Então é isso. Agora, lógico, é um país anglo-saxão, então né, é uma cultura mais britânica, então não é aquela coisa, não é como você, de repente, para o México, onde a gente vai encontrar os amigos, e aí, vai ter festa, aquela coisa. Então leva um tempinho para você se acostumar com o estilo de vida e com o jeito, né? Então, mais uma vez que você faça as amizades, aí, claro, aí como fala no Brasil, tamo junto. Perfect. Thank you so much, Marcelo. Guys, I already posted again in the chat the contact information, so you can copy that and save it in your devices. And the last thing that I want to say, Marcelo, is any last words for the students? Olha, o que eu posso dizer para todo mundo, assim, a gente está saindo de uma pandemia, né? São 2 anos e meio, talvez alguns de vocês estejam esperando para conseguir fazer o plano de vocês de estudar fora. Agora é o momento, né? A gente está abrindo, a Nova Zelândia está abrindo, então chegou a vez de vocês. Agora acho que é seguir o plano, se aprofundar na pesquisa, conhecer mais aí dos programas, mas enfim, é um momento bom para todo mundo conseguir ir adiante com o plano e com esse sonho de estudar fora. Então, boa sorte para todo mundo. Awesome. Thank you so much, Marcelo, for your time today and for sharing with us all these amazing opportunities. And thank you, everyone, for being here today, for sharing with us a little bit of your afternoons, and for sending us all your questions. If we didn't get to answer your specific question, please get in touch with University of Auckland. I'm super sure that they will be more than happy to help you all to achieve your goals and dreams of studying in New Zealand. I also wanted to let you know that we recorded this presentation and that it will be uploaded tomorrow to the Student World's YouTube channel in case you want to watch it again, and also share it with your friends or family that you think that will be happy to study in Auckland. So thank you again so much. And I hope you have a great evening, you all, and I'll see you next time. Thank you so much.
Thank you. Good luck, everyone. Boa sorte. Um abraço. Bye bye.